Meu marido disse que minha irmã era apenas amiga. Agora ele é pai do filho dela. Meu nome é Beatriz e por 7 anos, meu casamento com Lucas foi considerado o casal modelo da nossa família e do nosso círculo de amigos. Tínhamos nossa casa, nossos planos, uma vida que parecia saída de um catálogo de sonhos. Havia apenas uma sombra, discreta, nesse cenário: a infertilidade. Após anos tentando, exames e tratamentos exaustivos, aceitamos que talvez nosso destino fosse diferente. Lucas parecia lidar bem. O importante é nós dois, Bia, ele dizia, me abraçando. Eu acreditava. E então havia a Carla, minha irmã 2 anos mais nova. Sempre próximas, mas com personalidades opostas. Eu, organizada e cautelosa. Ela, espontânea e um pouco caótica, sempre precisando de ajuda. Quando comecei a namorar Lucas, ela adorou ele imediatamente. Finalmente um cara bom pra você, mana, dissera. Com o tempo, aquela simpatia virou uma amizade íntima. Saíam para tomar café, iam ao cinema, ele a ajudava com conselhos sobre trabalho e namorados instáveis. Eu me sentia segura. Que homem maravilhoso eu tinha, que abraçava minha família assim. Não se preocupe, Bia. Lucas ria quando eu comentava de brincadeira que eles pareciam muito grudados. Carla é a irmã que eu nunca tive. Você sabe que meu coração é só seu. E eu acreditava. Era mais fácil acreditar. Os sinais, claro, vieram, sutilmente. O jeito que eles riam de piadas internas que eu não entendia. O fato de ela sempre ligar para ele primeiro quando tinha um problema. O presente de aniversário absurdamente caro que ele deu para ela ano passado. Um relógio que eu havia cobiçado. Ela estava precisando se sentir valorizada. Ele justificou. Eu engoli seco e aceitei. A gota d'água foi quando Carla, que sempre teve relacionamentos conturbados, terminou mais um namoro e, de repente, anunciou que estava se mudando para um apartamento pertinho da nossa casa. Para ficar perto da família, disse. A família, na prática, era eu e Lucas. Comecei a sentir um incômodo constante, um frio na base da espinha. Discussões com Lucas se tornaram frequentes. Você está sendo paranoica, Bia, ele dizia, com um misto de cansaço e irritação. Sua própria irmã? É nojento só de pensar. Você precisa de terapia. E eu fui. Na terapia, eu era a ciumenta, a insegura, a mulher que projetava suas frustrações sobre a infertilidade na relação sadia do marido com a irmã. Eu comecei a duvidar de mim mesma, até aquele sábado de outono. Lucas saíra para correr no parque. Seu casaco favorito, um jaqueta jeans, estava pendurado no cabideiro. Fui pegar um lenço no bolso e senti um papel. Puxei. Era um exame de ultrassonografia, dobrado, amassado. Meu coração disparou antes mesmo de meu cérebro processar. Abri, e lá estava. A imagem borrada de um pequeno feijão. O nome da paciente, Carla Pereira Santos. Meu sobrenome, nossa mãe. Data do exame, 3 semanas atrás. E na parte de baixo, o campo Dados do acompanhante. Nome, Lucas Almeida. Parentesco, pai. O mundo parou. O som sumiu. Só o barulho do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Pai. Não houve gritos. Não houve lágrimas imediatas. Houve um silêncio de morte e uma lucidez gelada, como se eu finalmente tivesse saído de uma névoa que durava anos. Peguei meu celular. Tirei uma foto do exame. Enviei para o meu próprio e-mail. Guardei o papel exatamente onde estava. Quando Lucas voltou, suado e sorridente, eu estava na cozinha preparando um chá. Minhas mãos não tremiam. Como foi a corrida? Perguntei, minha voz estranhamente normal. Ótima. O parque tá lindo. Você devia vir comigo outra hora. Sim, devia. Ele foi tomar banho. Ouvi o chuveiro ligar. Peguei o casaco e coloquei o papel exatamente da forma que estava, no mesmo bolso. Naquela noite ele vestiu o casaco para ir comprar pão. Viu o papel? Não sei.
não importava. Nos dias seguintes, fui uma atriz digna de um Oscar. Continuei na terapia, mas agora com um objetivo claro: extrair informações e fortalecer minha mente para a guerra que viria. Contratei um detetive discreto. Em uma semana, tinha fotos deles entrando e saindo do apartamento dela em horários suspeitos, o registro do novo apartamento dela no nome dele e a confirmação da gravidez no pré-natal de um hospital particular. A armadilha foi montada para o jantar de aniversário da nossa mãe. Toda a família estaria lá. Eu disse a Lucas que estava com uma enxaqueca terrível, mas que faria um esforço. Não precisa se forçar, amor, ele disse, com uma pena que agora me dava náuseas. Você fica descansando. Não, é importante para a mamãe. No jantar, a atmosfera era calorosa. Carla chegou usando um vestido largo. Ela sempre foi magra, mas já dava para ver um pequeno volume na barriga. Nossa mãe comentou: Carla, você está linda. Até mais redondinha, parece saudável. Carla riu, nervosa, e olhou para Lucas. Um olhar rápido, mas de cumplicidade. Um fio de saliva. É a boa vida, mãe, ela disse. Foi durante a sobremesa que eu me levantei, batendo levemente no copo com uma colher. Preciso fazer um anúncio, disse, com um sorriso doce. Todos olharam para mim, curiosos. Lucas tinha uma expressão ligeiramente preocupada. Como vocês sabem, Lucas e eu temos tentado expandir nossa família há anos. E bem, Deus e a medicina trabalham de formas misteriosas. Fiz uma pausa dramática. Vi o rosto de Lucas congelar. Carla empalidecer. Estou muito feliz em anunciar que vamos ter um bebê. O tumulto foi instantâneo. Nossa mãe gritou de alegria, se levantando para me abraçar. Meu pai apertou a mão de Lucas, emocionado. Lucas estava paralisado, seu sorriso era um espasmo grotesco. Ele me olhou, seus olhos pedindo uma explicação, suplicando que isso fosse uma piada de mau gosto. Mas... Bia, como? Quando? Ele gaguejou. Ah, querido, você se esquece tão fácil? Disse, minha voz ainda melífera. Lembra daquela noite, há uns 4 meses, quando você voltou tarde do jantar de negócios com aquele cliente de São Paulo? Era a noite que o detetive confirmara que ele havia passado no apartamento de Carla. A confusão nos olhos dele era perfeita. Ele não podia negar a notícia em frente a todos, sem parecer um monstro. Sim, claro. E o mais lindo, continuei, dirigindo-me agora a Carla, é que minha querida irmã também está grávida, quase na mesma época. Nossos filhos vão ser primos, quase irmãos, não é? A palavra irmãos saiu carregada de um veneno que só ela e Lucas puderam sentir. Carla parecia prestes a desmaiar. Sim. Que coincidência. Coincidência mesmo, exclamei com falso êxtase. E Lucas tem sido um pai tão ansioso, não é, Carla? Tão preocupado, tão presente no pré-natal, até guarda o ultrassom no bolso do casaco para mostrar. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. O olhar de Carla foi de pânico total para Lucas. A expressão dele se desfez, revelando o terror por baixo. Ultrassom? Minha mãe perguntou confusa. Foi quando eu puxei do bolso a cópia impressa da foto que tinha tirado. Deslizei-a sobre a toalha da mesa, na direção dos meus pais. Esse aqui. Encontrei no casaco do Lucas. Olhem só. Dá até para ver o rostinho, não dá? Meus pais se debruçaram. Vi o momento exato em que leram o nome da filha, e depois o nome do genro como pai. A cara de minha mãe se transformou de alegria para incredulidade, depois para uma dor profunda e violenta. Meu pai ergueu os olhos, primeiro para Lucas, depois para Carla, com um olhar que poderia incendiar a sala. Que diabos é isso? Meu pai rugiu. O caos explodiu. Gritos, acusações, lágrimas. Carla desfez-se em lágrimas histéricas, tentando dizer que foi um erro, um momento de fraqueza. Lucas tentou se levantar, para ir até ela, mas meu pai o empurrou de volta para a cadeira com força. Você, com a irmã dela, na minha casa,
gaguejou minha mãe, olhando para Lucas como se ele fosse um inseto nojento. Eu só me sentei. A atriz tinha saído de cena. A dor real, adormecida pelo choque e pela estratégia, começou a brotar, mas foi ofuscada por uma sensação esmagadora de poder. Eu os tinha exposto, na frente da família inteira. Não havia desculpa, não havia volta. Os meses seguintes foram um turbilhão de processos. Divórcio litigioso com causa em adultério e abuso de confiança. A relação com a irmã da esposa é considerada agravante. Lucas, desesperado para ficar com Carla e o bebê, tentou um acordo, mas a justiça foi impiedosa com a situação grotesca. Ele perdeu metade de tudo. Ainda tem que me pagar pensão, pois minha saúde emocional foi consideravelmente abalada. E agora sustenta 2 lares. O que resta da vida que ele tem com Carla. E as consequências da que ele destruiu comigo. Carla teve um menino. Ele se chama Henrique. Nossa mãe vê o neto escondido, quando Lucas não está. Comigo, ela cortou totalmente o contato. Diz que eu destruí a família ao expô-los daquela forma. A ironia é cega. Meu marido disse que minha irmã era apenas amiga. Agora ele é pai do filho dela. E eu? Sou a ex-esposa que se recusou a ser a otária da história. A dor da traição com uma estranha é uma facada. A traição com sua própria irmã é um despedaçamento da sua história, da sua identidade, da sua confiança mais básica. Eles não roubaram apenas minha felicidade. Roubaram minha família, minha história e a minha própria irmã. Mas deixaram uma coisa: minha sanidade. E no final, foi a única arma que precisei para desmontar o castelo de mentiras que eles construíram sobre os meus sonhos. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.